Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do nosso Fala Pouco podcast. Eu sou o Rinaldo Orix. Eu sou Humberto Petri. Eu sou o Léo Abrantes. E hoje o tema do nosso podcast é vida universitária. Como é a vida dos universitários, obviamente, na faculdade. E para isso a gente trouxe um convidado especial, que cursa com a gente, está no segundo período de jornalismo aqui na UFPB, assim como nós três. O nome dele é Jairo Alves, que já é formado em filosofia pela FAEM. Ele que tem 32 anos. E aí, Jairo, beleza? Beleza, Rinaldo. Beleza, galera. Léo, Humberto, os ouvintes aí. Satisfação estar aqui presente neste podcast, nesse projeto, nessa iniciativa muito bacana de vocês, a qual parabenizo desde já. Digo que sou ouvinte, escutei, melhor dizendo, todos os episódios até agora. E parabenizo vocês três por este projeto bacana, importante, corajoso, arrojado. E a satisfação de estar aqui com vocês para a gente bater um papo sobre algo tão importante que faz parte da nossa realidade atualmente, que é a vida acadêmica, né? Com certeza. Fiquei até emocionado. Aclamado Jairo. Então vamos lá. Por que a gente trouxe Jairo? Pelo simples fato que ele já é formado, ele já passou por toda essa vida acadêmica, já presenciou isso antes e agora está aqui de novo. E eu queria começar fazendo uma pergunta. O que te motivou a passar por todo esse processo de novo de uma faculdade, Jairo? Então, Rinaldo, a minha entrada na UFPB e no curso de jornalismo, qual a gente cursa lá, está fazendo, estamos no segundo período, deu-se por conta de algo meio por acaso, mas também por um desejo, uma finalidade, uma afinidade maior com o tema também, com a área. Eu sempre acompanhei o jornalismo, sempre assisti ali programas jornalísticos, como, por exemplo, o Canal Livre, na época de ouro recente do Canal Livre, que era comandado por Joaimir Betti, tinha ali o Antônio Teles, outro grande jornalista, Fernando Mitre, e o Ricardo Boechat, esse quarteto mágico que comandava aquele programa. Outros programas também me atraíam, como Roda Viva, sempre acompanhava, como Jornal Nacional, sempre gostei de jornalismo. E eu resolvi fazer o curso porque eu fiz o Enem para ver como é que era a prova, né? Como é que estava a prova, melhor dizendo, porque eu tinha feito o Enem há 12 anos atrás e queria ver como é que me saía, não estudei nada, fiz só por fazer mesmo. Acabei tendo uma nota interessante e me inscrevi em jornalismo por ter essa afinidade também por já atuar na área. Eu trabalho na coordenadoria de comunicação da prefeitura aqui de Pedras de Fogo, da minha cidade. Então já estou atuando na área, fazendo alguns textos para site, cobrindo alguns eventos, fazendo algumas reportagens há mais ou menos 1 ano e 3 meses. E fui me apaixonando cada vez mais pela área, e isso influenciou para que eu me inscrevesse em jornalismo e esteja aqui hoje cursando, né, juntamente com vocês aí. Então foi isso que me motivou, não foi algo planejado, digamos assim, um sonho de carreira, mas foram essas sucessões de acontecimentos na minha vida que foram me levando até onde estou hoje, neste patamar de estudante universitário novamente. Bom, minha pergunta para você, Jairo, é assim: quais são as principais diferenças que você vê na faculdade da sua época e a atual? Porque hoje em dia a gente tem o advento do PDF, a internet, muitas outras ferramentas que auxiliam numa maior facilidade de aprender e aprender coisas novas. Qual que é a principal diferença da sua primeira faculdade para essa e como está sendo? Ótima pergunta. E a minha maior, digamos assim, dificuldade, não dificuldade, mas digamos assim, a maior diferença que eu percebo é que a Universidade Federal ela tem uma outra lógica, digamos assim,
da que eu cursei. Eu cursei a FAEM, uma universidade privada, uma instituição privada. Era o curso semipresencial, ou seja, a gente fazia no final de semana, eu trabalhava durante o dia, trabalhava no supermercado aqui da cidade, e cursava no final de semana, e tinha que estudar, ler muita coisa por fora, né? Eu fiz licenciatura em filosofia, sempre gostei de filosofia também, fui um fã, um leitor de filosofia desde 17 anos, quando eu comecei a ler ali Platão, a República, alguns livros de Platão, e o curso ele é muito diferente porque eu cursei entre 2009 e 2013, terminei em 13, então já faz 6, 7 anos mais ou menos, e essa diferença principalmente estrutural da universidade presencial, todos os dias, numa instituição federal com professores qualificados, não que na FAEM não tenha, não tinha, é que o contato cotidiano com os professores, essa questão de ser presencial e não semipresencial é muito mais forte. E isso que você mencionou também influencia muito a questão de material para leitura, que é muito mais abundante do que na minha época, apesar que eu tive professores que me passaram uns 2.000 livros em PDF, eu não li em PDF até, digamos assim, entrar na UFPB. Eu estou lendo em PDF agora porque é uma obrigação universitária, e é interessante também, mas eu gosto muito do livro físico. Do livro, eu tenho uma mini biblioteca aqui, tem uns 300 livros, todos lidos, graças a Deus, mas isso influencia demais positivamente, porque muitas vezes o livro é caro, e para a gente ter acesso a esse bem cultural é difícil, às vezes, para a maioria das pessoas, dos alunos, somente que não tem uma renda assim tão interessante. Então, eu acho muito interessante, prático demais o sistema da UFPB, é muito prático, o SIGA, para você compartilhar conteúdos e trabalhá-los durante as aulas. Então, essa diferenciação é muito acentuada, e eu acho o modelo da UFPB muito bacana, muito, muito otimizado. Eu queria fazer uma pergunta mais relacionada, porque assim, você já, como já foi dito, você tem 32 anos, já fez uma faculdade, e eu imagino que assim, ainda mais você que já tem uma família mais estruturada, diferente da gente que ainda somos alguns filhos, nós moramos, Uns merda, no nós caso. sozinhos. Mas assim, como que é para você essa conciliação entre sua vida acadêmica, o trabalho e a família, e sua relação com seu filho e isso? Ser pai de família, digamos assim, né? Você está casado, ter uma família constituída, é uma coisa que me dá uma tranquilidade, de certa forma, porque eu sempre fui muito família, gostar de ter essa estabilidade emocional, existencial mesmo. E somos três, sou eu, a minha esposa Rafaela Alves e meu filho Olavo Augusto, e nós moramos, graças a Deus, na nossa própria casa, tal. Temos uma certa tranquilidade, e para conciliar com a vida universitária, não estou tendo muito problemas, porque minha esposa sempre teve uma vida corrida também, ela trabalha um dia e folga outro, e a gente conciliou muito bem agora, que o Olavo está numa creche aqui, ele passa o dia na creche, e quando não está na creche, meu tio, minha família também cuida dele, e a minha esposa me dá muito apoio, muito suporte. Ela foi uma das que disse assim, não, pode cursar, vá em frente, né? Diferentemente do que a gente poderia pensar, dizer assim, não, já tem uma universidade, já tem um curso, para procurar se estruturar na área, ou se especializar, ou fazer um concurso, mas não, ela abraçou meu sonho também, e tem me dado esse suporte importante para que eu continue. E para conciliar é tranquilo, como eu falei, né? Quando a gente é ajudado, quando a gente se ajuda mutuamente, fica mais fácil. Não há tantos empecilhos. Claro que às vezes tem um trabalho ou outro, tem uma leitura que a gente tem que ficar, às vezes, postergar um pouco a execução para ficar cuidando da criança, que o Olavo tem 2 anos e 6 meses, mais ou menos, 2 anos e meio, praticamente, e demanda um certo cuidado também. E a gente ainda tem o trabalho, né, mas dá para conciliar, está dando para conciliar até o momento.
Nessa linha de ter uma família já formada e tudo, quando tu começou a tua faculdade lá na FAEM, tu era uma pessoa mais nova, né? Mencionou aí que começou em 2009, né? Que tu falou? Isso, estou ouvindo, pode falar. Sim, começou em 2009, então tu era uma pessoa mais nova, tinha uma outra cabeça, hoje em dia tu já tem uma cabeça mais diferente, muito pelas tuas experiências ao longo desse tempo. Eu queria saber como é para tu estar nesse mundo da universidade, onde só tem, por exemplo, o nosso grupo da faculdade é uma galera mais nova, uma galera mais retardada mesmo. Então, como é que é para tu estar se relacionando com esse outro grupo de pessoas que tu um dia já fez parte, mas hoje tu já é uma pessoa mais experiente? Como é que é lidar com isso no dia a dia? Pergunta fantástica. E a vida, ela é metamorfose, ela é transformação, ela é um ato contínuo de mudança. E a experiência de estar partilhando, compartilhando coisas novas com a geração muito mais jovem do que eu, muito mais jovem não, mas mais jovem, está sendo muito rico para mim, porque eu estou me vendo em vocês e não existe essa de, digamos assim, por ser mais jovem, por ter às vezes uma brincadeira, a zoeira da gente ali, a descontração, que não tem seriedade, que não tem o que acrescentar, pelo contrário, tem muito o que acrescentar e às vezes tira até o peso do cotidiano, das responsabilidades que a gente tem enquanto pessoa que tem uma estrutura a dar conta, como a família, por exemplo. E essa força de viver de vocês também me ensina muito a força de vontade, a força de potência, né, como dizia Nietzsche, a vontade de poder que vocês têm, me encanta muito também e vai me contagiando, me impulsionando a buscar também aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero para a minha vida como um todo, principalmente na área. E quando eu cursei, eu tinha basicamente 22 anos, 21, 19, mais ou menos isso. E era outra cabeça realmente, era outra turma. Foi o contrário, quando eu cursei, eu era um dos mais jovens da turma, eu e um colega meu, Caleb, que é professor de filosofia aqui hoje. E o restante era tudo assim, as pessoas de cabeças, mais coroa. É o inverso do que eu estou vivendo hoje. Né? E a galera também se entrosava, tinha brincadeira, tinha essa Tinha descontração. dominó. Só não tinha um dominó, infelizmente, mas tinha um vinho. Tinha um vinho que a gente tomava, se juntava para tomar um vinho, eu, meu amigo Carlos, meu amigo Paulo. Às vezes, após as aulas, a gente tomava vinho e a gente ficava assim, conversando 3 horas e meia sobre filosofia, sobre a aula, sobre um monte de coisa, e era muito bacana, e a gente trocava essa experiência. E eu sempre gostei do inverso, né, de conversar com pessoas mais velhas, mais idosas, porque eu creio que elas têm muito a nos ensinar pelas suas experiências de existência. E agora eu estou vivendo o contrário também. Eu vejo que os jovens também têm muito a contribuir para a minha vida também. E vocês, a galera aí do curso, com os seus pontos de vista, com as suas maneiras de existir, de ser, e principalmente com essa vontade que vocês têm de juventude, porque vocês não são uma juventude morta. Eu vejo vontade, vejo garra na galera. Tá entendendo? Não é aquela coisa aguada, morta, não, sem vontade, sem vida, não. E isso é muito bom para mim, porque de certa forma me mantém jovem também, né? Uma perguntinha importante também. Queria saber as principais diferenças que você falou que estudou numa faculdade privada. Eu queria saber quais as principais diferenças de uma faculdade privada e de uma faculdade pública. A universidade pública, ela se sustenta, ela tem 3 objetivos, né? Que é o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino são as aulas que se dão em si mesmo. A pesquisa é o processo de desenvolvimento do conhecimento que você vai gerando dentro da instituição e aquilo que ela vai criando como forma de novidade, de agregamento. E a extensão é quando você leva essa pesquisa, o resultado dessa pesquisa para fora, você aplica na sociedade. Então, esses 3 pilares só existem na universidade pública, né? E são fundamentais para o ensino, para a educação. A universidade privada ela tem um intuito mais mercadológico. Ela quer formar o indivíduo, claro que ela está também ali
preocupada com a questão da formação. Algumas delas têm pesquisas, são raras as universidades privadas que têm pesquisa, mas creio que a PUC, as PUCs principalmente têm. Acho que são as que têm mais essa abrangência, que sai mais do campo mercadológico e adentram nesse universo meio que público também, de pesquisa, de extensão e de ensino. Mas a maioria tem um objetivo simplesmente mercadológico. Alô, Formou o alô? camarada, deu o diploma, ele vai para o mercado. Alô? Alô? Falou. Oxi, Tá ok? Não, tá ok, isso aqui não, tá falando. o final do gol. É porque o meu Posso caiu aqui. continuar? Pode continuar, já. Não, e você falar. Então, como eu estava falando, as universidades privadas têm mais esse intuito de formar para a sociedade, para o mercado de trabalho. Você deu o diploma, formou o cara para a profissão, para exercer aquele ofício, aquela técnica, e eu vejo mais e pronto. Na universidade pública, não. Você tem uma agregação maior, você tem uma capacidade de realizar coisas muito mais do que nas universidades privadas. Questão de continuar os estudos como mestrado, um doutorado, ou até mesmo de criar um projeto, levar para um professor e aplicar isso na sociedade. Eu vejo mais isso, essas iniciativas na universidade pública. Então, as principais diferenças que eu posso elencar aqui, momentaneamente, seriam essas, né? A de abrangência da atividade acadêmica como um todo. A universidade pública é muito mais abrangente. Por isso que a universidade, a faculdade, ela está ali meio que como se fosse um recorte dessa universidade. Também se a gente pegar as universidades privadas aí de João Pessoa, nenhuma tem a estrutura de uma UFPB, com campus, com vários centros. Então você já começa a diferenciação daí. E quando você vai para dentro da estrutura, né, também vai existir essas questões, esses três pilares são mais característicos nas universidades públicas: a pesquisa, a extensão e o ensino. Enquanto que a privada fica mais na questão do ensino, basicamente. Não que elas não façam pesquisa e extensão, algumas fazem, como mencionei, mas que elas estão mais restritas a essa atividade do ensino. Certo. E, né, entrando nesse campo da Universidade Federal, de que maneira você encontrou na Universidade Federal esse recorte de aplicação na sua vida, vamos dizer assim? De que maneira você acha que a Federal e o curso de jornalismo Um iriam... recorte. Assim, de que maneira você acha que a universidade, sendo federal, e o curso de jornalismo vão ser importantes para você agora na aplicação prática na sua vida de trabalho? Sim, sim. Primeiro era um grande sonho meu entrar na Universidade Federal da Paraíba, né? Eu cursei todo o ensino fundamental e médio na escola pública e a gente não tinha assim uma estrutura tão interessante na época quando eu prestei vestibular à época. Foi em 2007, que foi o PSS, era o Processo Seletivo Série A da UFPB. Me lembro que eu fiz a prova no CA e fiquei ali no segundo, no P2, né? Fiz a etapa 1, a etapa 2 eu fiquei, não consegui passar para 3. Aí eu fiz um vestibular na faculdade de Goiânia, para matemática. Passei, só que estava quebrado geral na época. Não tinha dinheiro para nada e não consegui pagar a faculdade e acabei não cursando. Eu fui trabalhar. Trabalhei depois que eu entrei nessa instituição que eu mencionei para vocês, na qual eu me formei. Então, a Universidade Federal da Paraíba sempre foi uma questão de brio também. Aquele vestígio de não ter passado lá em 2007, saindo do ensino médio. Eu prestei para física, eu gostava muito de exatas no ensino médio, dava aula para os meus colegas, tudo. Mas não consegui, aí isso ficou marcado em mim e agora, de certa forma, foi como uma questão de honra também, dizer assim, eu vou entrar aí. Né? E consegui. Então, essa questão foi zerada. E eu acho que ela está contribuindo para mim, para a minha vida, no sentido de que o jornalismo é uma coisa apaixonante. A cada dia mais eu vou me apaixonando pela área. É uma área riquíssima, muito, muito diversificada.
Eu acho que você tem claro que existe as monotonias, a questão das rotinas, mas no jornalismo é muito mais difícil do que em outras áreas. Você está fazendo uma matéria aqui sobre o morador de rua, depois você vai cobrir, pode fazer uma reportagem sobre o Tribunal de Justiça e entrevistar o desembargador. Enfim, você tem você pode ir lá para um campo de futebol, pode fazer várias coisas. Isso eu acho isso fantástico. E trabalhar com informação é muito dinâmico. Então, a universidade ela vai estar completando esse anseio que vem crescendo dentro de mim, que é exatamente de me formar o melhor profissional possível, o melhor jornalista que eu puder ser, o melhor repórter que eu puder ser, para mim mesmo. Para Uma mim mesmo, pergunta. que é uma questão pessoal, de querer ser Certamente, aquilo só uma melhor. coisa, isso que você falou é tanto verdade, porque na nossa sala a gente pode ver que tem pessoas que querem trabalhar com moda, a gente quer trabalhar com relacionado à justiça, a gente quer trabalhar com futebol, então assim, o curso realmente é muito amplo. Eu acho muito interessante também. Isso mesmo, bem lembrado. Mais uma perguntinha aí pro Jairo, que hoje ele está sendo bem utilizado. Eu queria perguntar, a sua experiência com filosofia, você acha que vai contribuir muito para a sua experiência jornalística no futuro? Pergunta massa. Creio que sim, creio que sim. A filosofia, assim, é porque eu estou apaixonado pelo jornalismo, mas eu deixei de ler um pouco filosofia. Mas até o início deste ano eu lia filosofia constantemente, já li várias obras, ainda terminei o curso e continuei sendo um leitor de filosofia, uma pessoa que gosta de perceber a realidade. Inclusive, eu desenvolvo um projeto atualmente, né? Começou há um ano, mais ou menos, um ano e meio, lá no Casarão da Cultura aqui de Pedras de Fogo, que é o Café Filosófico, pensando para agir diferente, em que eu levo especialistas para trabalhar, para refletir temas com alunos do ensino médio. Então, a filosofia, de certa forma, ela está dentro de mim, ela já me influenciou e vai fazer parte da minha vida para o resto dela. Então, eu creio que vai influenciar sim, porque ela te alarga a maneira de perceber várias coisas. A questão do vocabulário, às vezes o meu vocabulário tem um certo rebuscado em alguns momentos, e eu estou tentando mudar isso para simplificá-lo cada vez mais, que é essencial para a informação, para o jornalismo. Então, eu creio que também influencia aí na escrita, no estilo de escrever, de pensar. Então, já está influenciando, né? Nas construções dos trabalhos que a gente vem fazendo. Eu venho agregando muita coisa do que eu já vi em filosofia, nas experiências novas, acadêmicas e creio que vou agregar também nas profissionais. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Faça. Eu queria saber como é que vocês. Eu vejo de um jeito, mas eu queria saber de vocês, o ponto de vista de vocês, da diferença do ensino médio para a academia. Quais as principais diferenças do ensino médio, vocês que estão vindo recentemente, há menos de um ano, do velho ensino médio, velho e bom ensino médio, e estão adentrando num universo que, ao meu ver, é totalmente diferente. E eu queria saber se vocês percebem como diferente também e por quê. Beleza, bora lá. Eu terminei meu ensino médio no ano passado, né? E aí, eu primeiro que tem todo o contexto no meu caso, porque eu não sou daqui, eu sou de Recife, então fiz toda a minha vida escolar em Recife. E aí, quando eu passei na UFPB, eu me mudei para João Pessoa. Sendo que aí, a minha maior diferença no ensino médio, eu acho que é a quantidade de conteúdo. Enquanto o ensino médio você tem um ano inteiro para você dar X conteúdos, na faculdade você tem que dar isso em 6 meses. E aí você tem o ano, entre aspas, dividido em dois, e toda aquela carga horária que você tinha no ensino médio durante os 200 dias de aula, você tem que dar na faculdade em 6 meses, metade desse tempo. Então, eu acho que a rotina, para mim, foi o que mais mudou. Claro que na faculdade, agora que eu estou fazendo jornalismo, eu não tenho mais física, eu não tenho mais biologia, que eram as matérias mais difíceis para mim, mas mesmo nas matérias que eu mais gostava de estudar, a profundidade com que você vê na faculdade é muito maior.
Então, eu acho que para mim essa foi a maior diferença. Eu acho que a rotina mudou e a profundidade com que eu vejo os assuntos das matérias que eu gosto, inclusive, também mudou. Então, eu acho que de cabeça, assim, eu acho que esses são os principais pontos que eu posso pensar. O que eu acho interessante. Pode falar. Sim, a minha também era igual. Mesma bolha. Exato. Exatamente, o que eu acho mais interessante da faculdade é esse lance de você estar convivendo com literalmente todo tipo de pessoa que tem opiniões diferentes, que tem vivências diferentes, que tem histórias diferentes, e que todas essas coisas meio que se conectam de uma maneira. Eu vejo, pelo menos assim, eu vejo que os meus amigos que eu tenho na faculdade são muitos, pelo menos assim, cada um tem um jeito muito particular, pensa de maneira muito particular, muito diferente. A gente tem pessoas que são extremamente religiosas, tem pessoas que são ateus, tem pessoas de literalmente todos os tipos. Isso eu acho muito interessante. Além disso, a maturidade que a gente vem para a faculdade é uma maturidade muito diferente que a gente tinha no ensino médio, porque no ensino médio, justamente pela idade, pelas vivências, e quando a gente transcende para esse ambiente de faculdade, eu acho que tudo corrobora para uma atmosfera muito legal. É literalmente é aquilo que muitas pessoas falam, que a faculdade é o melhor período das vidas, porque é um período que você justamente tem experiências novas com diversos tipos de pessoas e ao mesmo tempo você ainda está entrando numa vida adulta, porque você tem algumas responsabilidades que você tinha no ensino médio, você tem alguns deveres que você tem que cumprir, ou você faz ou você não faz, no ensino médio. Tipo, se você não faz, você reprova e tá bom, tipo, tem que fazer de novo. Na faculdade, meio que você tá atrasando um pouco sua introdução no mercado de trabalho, é uma outra pressão, um outro contexto. E eu acredito que sejam essas coisas que eu mais percebo de diferenças. Eu concordo com esses pontos de vocês, muito bem pontuados, muito bem realçados. Eu acho que é isso mesmo. E eu vejo uma coisa diferente, pelo menos da minha época do ensino médio, porque eu terminei o ensino médio fazem 12 anos. Eu queria saber se também vocês veem dessa maneira o seguinte ponto. Eu vejo que os professores têm uma série de fatores, mas vou elencar essa, vou jogar essa aí. Os professores eles têm um respeito muito maior pela gente, pelos alunos acadêmicos, do que os professores do ensino médio tinham pelos alunos secundaristas. Eu vejo os professores vendo muito mais o potencial de cada aluno, da turma, instigando-os a construir, a elaborar, a fazer as coisas, a produzir conhecimento, trabalho, de forma de trabalho e etc., do que os alunos, do que os professores do ensino médio. Meio que os professores do ensino médio chegam só para jogar uma carga de conteúdo na nossa cara, para a gente passar no Enem. Enquanto que os da universidade, da faculdade, da academia, eles têm essa característica também conteudística que faz parte do cronograma, mas é muito maior, entende? Mais abrangente. Não sei se vocês percebem isso ou se o meu ensino médio mudou para o de vocês. Olha, eu acho que isso acho que vai muito de professor para professor, sabe? Mas realmente essa linha de raciocínio, pelo menos na minha escola, também era assim. Porque são os 3 anos de ensino médio, os professores falando, ó, vai ter Enem, tu estuda para passar. Se não passar, faz cursinho até passar. É basicamente isso. E aí, já na faculdade, não, porque na faculdade você não tem mais um Enem para fazer.
quanto melhor você for e quanto mais perto, entre aspas, você tiver do professor e quanto melhor o professor der uma aula, melhor um profissional você vai ser, mais aprofundado você vai ser na sua área. Então, acho que esse é um ponto que realmente, pelo menos, como eu disse, depende de professor para professor, mas no geral é basicamente isso mesmo. Eu tive experiências em colégio também, já fui professor de ensino médio, já fui gestor escolar, dirigi uma escola aqui de fundamental, que tinha um médio também como anexo, enfim. É uma coisa fantástica que acontece só na universidade, cara. Por exemplo, o que o Pedro fez no período passado. Ele deu o cronograma todinho, faltavam 4 aulas ou 3, se não me engano, e ele disse só vem para aula quem quer. Uhum. Ou seja, isso é muito, muito bacana, muito livre, é de uma honestidade tremenda, e no ensino fundamental e médio é impossível isso, porque o professor, mesmo que ele tenha terminado de dar o conteúdo todo, ele é obrigado a manter o aluno na sala, ele vai enrolar com um monte de abobrinha que não vai influenciar em nada para a vida do cara, que o cara poderia estar em casa assistindo um filme e aprendendo, poderia estar lendo e aprendendo, poderia estar na rua olhando as coisas, fazendo alguma coisa e aprendendo também, existindo, e ele está obrigado a ficar ali um período que ele não queria, que ele já não vai influenciar para ele, e meio que prende, sabe? E aquela atitude de Pedro foi muito bacana, de libertar, de dizer assim, ó, a gente construiu o patamar aqui, a gente vai continuar com algumas coisas, se vocês quiserem, vocês podem vir, mas quem não quiser vir também não tem problema nenhum, não vai ter problema nenhum. É a mesma coisa, vocês são alunos interessados da mesma forma, e deu a possibilidade da gente escolher, né, a liberdade de intelectual. Eu achei isso muito fantástico. E é uma coisa que só acontece na universidade, pô. Isso é impensável no ensino médio. Com certeza. Eu acredito que essa humanização maior do aluno, essa aí, dentro dessa relação do professor, também é justamente com a maturidade, com a idade, e os professores, eles perceberem na gente, porque assim, o ensino médio, ele tem obrigatoriamente que cumprir aquela carga, e se ele não cumprir, tem muitas pessoas querendo entrar no lugar. Enquanto a faculdade, não muitas pessoas, mas é diferente do servidor público de uma universidade federal, que ele já tem essa maior segurança do trabalho dele. Então, assim, essa também uma grande diferença que dá para notar entre o ensino médio da faculdade, que eu acho muito mais interessante essa dinâmica de aula de ir realmente quem está mais interessado, porque quem não está interessado vai estar lá só perdendo tempo, literalmente. Agradecer a presença do Jairo, né? Pelo amor de Deus. Opa, salve na Laila, chama no zap. Quero mandar um abraço pro Jairo, pela presença dele aqui. Muito obrigado pelo seu valioso tempo. Nós sabemos como é difícil ser prefeito de Pedras de Fogo. Eu que agradeço, pessoal, demais. Né? Muito obrigado a vocês três, Reinaldo, a Léo e Humberto. Como eu falei no início, eu admiro demais essa iniciativa de vocês. Ela é inspiradora e ela é um exemplo. Parabéns, continue, não importa o que aconteça. Vão em frente e começa assim mesmo. Valeu aí, galera. Valeu, Jairo. Eu sei, antes de terminar, eu queria dizer, eu sei como é difícil o cara ser imperador de Pedra de Fogo. Mas é sério, o que esse cara faz de Pedra de Fogo é outra cidade, ele vem todo dia de Pedra de Fogo para João Pessoa e volta. E, cara, é uma honra estar recebendo ele aqui no nosso podcast, nosso humilde podcast. Então, isso aí. Valeu. Valeu, galera.